Olá, olá, olá! Vamos começando aqui mais um episódio do nosso Microscópio, nosso programa para falar com cientistas e comunicadores de ciências brasileiros. Hoje fazendo uma coisa um pouco diferente. A gente fala de um programa de ciência, normalmente o pessoal já pensa nas ciências duras, mas, gente, ciências humanas, ciências sociais também são ciência. Então, hoje vamos entrevistar uma socióloga aqui no nosso programa. Hoje vamos conversar com a Bruna Camilo, que ela é socióloga, cientista, política, pesquisadora em gênero, misoginia, radicalização e extrema-direita, atualmente aí trabalhando como assessora no Ministério da Saúde. Nós vamos conversar um pouquinho com a Bruna justamente sobre esses temas aí, o masculinismo, falar um pouquinho sobre os red pills, que é um assunto que é muito urgente a gente discutir na nossa sociedade nesse momento. Sem mais delongas, eu vou trazer a Bruna aqui. Bom dia, Bruna. Bom dia, Sofia. Já agradeço muito pelo convite. É muito importante a gente levantar esse tema, né? Exatamente, exatamente. Bruna, a gente está conversando aqui, essa gravação está acontecendo no dia 4 de dezembro. Eu queria começar trazendo que essa semana que a gente está falando é uma semana que está sendo marcada aí por notícias bem assustadoras nesse tema, né? A gente teve o caso lá do Calvo da Campari, né? Thiago Schultz, que foi detido, mas logo em seguida já foi liberado depois de uma agressão à sua companheira, ex-companheira, não sei como é que está a situação deles agora. A gente teve o caso de uma mulher que foi atropelada e o corpo dela ficou preso no carro, foi arrastado por mais de 1 quilômetro. A gente teve o caso no Cefet, no Rio de Janeiro, 2 mulheres assassinadas por um colega de trabalho que não aceitava ver mulheres em posição de chefia. Então, a gente está vendo muitos casos e a minha primeira pergunta vai nesse sentido. Mais um ponto para colocar. O último anuário da violência traz um aumento no número de feminicídios, né? Então, é nesse sentido que eu queria perguntar. Quando a gente, pensando na minha área, aí, na neurociência, a gente normalmente fala, está tendo um aumento do número de casos de X. A gente sempre se pergunta, isso é um aumento mesmo ou as pessoas estão percebendo mais, as pessoas estão notificando mais, está sendo mais diagnosticado? E na questão da violência contra a mulher, esse aumento é uma percepção de um aumento que realmente está acontecendo ou a gente está tendo uma maior atenção voltada para esse problema? Olha, é uma pergunta muito importante porque a gente se questiona isso diariamente, né? Será que a gente está conseguindo ter acesso a mais notícias de agressões e feminicídio? Será que os casos de fato aumentaram? O que está acontecendo, né? Bom, a nossa percepção, né, quando eu digo nós pesquisadores, quando a gente vai trocar as nossas informações, é que, de fato, existe, né, um maior acesso à informação, existe mais acesso a canais de denúncia, só que, infelizmente, é muito nítido o aumento das agressões e da violência contra as mulheres. E o porquê que a gente percebe esse aumento, né? A gente tem a internet, tá? A gente está aqui agora na internet, a gente está utilizando a internet como um canal de informação, só que esse canal de informação ele é um espaço de disputa. Então, a gente tem percebido que existe quase que uma cadeia de eventos quando acontece um primeiro evento e, em seguida, vai acontecendo outros eventos sucessivos. Assim. Então, a gente vê, às vezes, um boom de eventos de violência contra as mulheres. Mas quando esse boom ele não acontece, né, igual tem 2 semanas que a gente está vivendo um boom de violência, assim, absurdo. Mais, digamos assim, com muitas vezes mais do que o normal. Porque o normal é o patriarcado operando na vida das mulheres e, cotidianamente, as mulheres sendo agredidas. Mas de 2 semanas para cá, a gente tem visto um agravamento absurdo, assim. Então, o que eu consigo te dizer é que, de fato, a gente tem mais acesso à informação, de fato, a gente tem mais acesso a canais, só que a internet ela tem fomentado esse aumento de violência contra as mulheres. Parece que é quase um incentivo, sabe? É algo que a gente, de fato, precisa analisar. Parece um incentivo, parece que os homens, parece que existe uma chancela. Quando existem casos publicizados de violência contra as mulheres, os homens se sentem autorizados a agredirem
as mulheres ao seu redor, né? E aí, quando vem o caso do Calvo Campari, por exemplo, né, ele fica menos de um dia preso. Na audiência de custódia, ele é solto. E aí o homem vem e fala, poxa, aquele homem estava se sentindo ofendido por aquela mulher, porque ela não quis transar com ele, né? Porque o centro da agressão foi uma tentativa de estupro, né? Isso pouco se fala. Então, ele agrediu aquela mulher porque ele queria estuprar aquela mulher. E aí o homem vê, né, de fora, poxa, aquela mulher não ofereceu o que aquele homem queria, ele agrediu, ele foi injustiçado, ele tentou ser preso, ele foi preso e ele foi solto, ou seja, a justiça aconteceu. Então, eu posso cometer, sim, uma agressão contra a minha esposa, porque ela não quer se submeter aos meus desejos, porque eu vou ser solto, porque a justiça vai ser feita. Então, assim, existe todo um aparato, existe todo um cenário para os homens se sentirem autorizados para agredirem as mulheres e se sentirem no direito de fazer isso. E a internet tem sido a principal ferramenta disso. Então, sim, houve um aumento de violência contra as mulheres diante da nossa modernidade, diante da internet, diante da rapidez de que as notícias transitam. É claro que a internet não é a inimiga, claro que não. A gente está aqui, como eu disse, compartilhando informação, mas é um espaço de disputa. Exato, exato. É uma coisa que aqui no Meteoro a gente sempre comenta, a Ana, a nossa cofundadora, ela sempre fala, né, que se diz muito, a gente tem que denunciar, mas não adianta nada fazer a denúncia se as instituições que vêm depois não fazem a sua parte, fica a denúncia pela denúncia, né? Já que a gente está falando do caso Calvo do Campari, eu posso submeter você a uma pequena maldade e mostrar um trecho da desculpa que ele deu depois do ocorrido? Eu, infelizmente, tenho que lidar com isso todo dia, então, assim, vamos lá. Que teve um trecho, já peço desculpa para a Bruna e peço desculpa para o nosso público também, porque teve um trecho desse pronunciamento que ele fez que eu queria ouvir um pouquinho você falando sobre qual que é a ideia que está por trás disso, tá? Esse trecho aqui. Só que, no entanto, o relacionamento tinha um outro lado um pouco diferente. O sexo era muito intenso, muito selvagem e muito acalorado. Num nível que praticamente não dá para explicar. Eu não tenho imagem para te mostrar o que é isso. Então, tinha esse segundo ponto do relacionamento. Deixa eu explicar uma coisa extremamente importante para vocês. Eu sempre recebia texto e mensagem extremamente picante e de cunho sexual por parte dela. Em quantidade absurda. Assim como a iniciação dos atos sexuais, que partiam mais da parte dela do que da minha parte. Eu vi esse trecho e eu fiquei pensando aonde que ele quer chegar com isso. E a impressão que eu fiquei é que ele não chegou em lugar nenhum. Ele simplesmente joga essa informação no meio do pronunciamento oficial dele e deixa isso no ar. E eu fiquei, ok, o que ele quer com isso? Ele está, de alguma forma, sugerindo, mesmo que não seja explicitamente, de que o fato de que ela gosta de sexo, né, pelo menos é o que ele diz, a gente nem sabe mas o fato de que ela gosta de sexo e gosta de conversas picantes como uma justificativa para uma tentativa de estupro? É isso que fica sugerido ali? Olha, acho que a primeira coisa é como que ele quis expor, né, a mulher de uma maneira absurda, porque as mulheres, né, é isso, né? Quando o homem ele é o grande predador sexual, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é viril, isso é másculo. Mas quando a mulher ela gosta de sexo, ela é safada, ela é vagabunda, ela é depravada. Então, assim, primeiro ele quis expô-la de uma maneira absurda, porque isso dentro da machosfera, né? As mulheres são ardilosas, as mulheres são sedutoras. Então, assim, é um pouco nesse sentido. Ele quis conversar com o público da machosfera. Então, assim, e ele conseguiu fazer isso. E, em segundo lugar, ele quis se colocar no papel de vítima. Ele era usado, ele era o coitado, digamos assim, porque é isso que o discurso da machosfera propaga, né? As mulheres abusam dos homens, as mulheres usam os homens como objeto sexual. Então, ele quis
expor, quis se colocar de vítima e quis, ao final, falar que o sexo ele era violento e selvagem. Então, toda a agressão que ambos, né, porque ele quis se mostrar machucado, né, porque ele fala que ele foi hostilizado, mas também ele era agredido por ela, enfim, existem várias agressões. Então, ele quis mostrar que ele era a grande vítima de todo esse cenário, de todo esse circo para ele, né, com todas as aspas. Então, acho que ele quis reforçar que como os homens são vítimas das mulheres. Olha como eu sou vítima das mulheres. Ela me chama para o sexo selvagem, eu cedo para ela todo o sexo que ela queria, eu sou exposto pela justiça, eu sou preso por um dia, e olha como eu sou uma grande vítima da sociedade. E olha, certamente, dentro da machosfera, nos grupos que ele está, ele foi inocentado, ele foi novamente um grande coitado. Só que é isso, e a justiça, infelizmente, muito infelizmente, enfatizando muito isso, a justiça provou para a machosfera que ele era inocente, que ele foi solto. Diante de tantas leis importantes que a gente tem no Brasil, e que aqui não é sobre acabar com a Lei Maria da Penha, muito pelo contrário, a gente precisa reforçar a Lei Maria da Penha, mas, diante de tantas leis importantes, a justiça, ainda muito patriarcal, a justiça, ainda muito misógina, chancelou o que a machosfera fala. Esse homem é inocente. Perfeito. Daí você está falando bastante da machosfera. Você poderia explicar para a gente um pouquinho melhor o que é essa machosfera e qual que é o papel das redes sociais nisso? Bom, a machosfera, em alguns lugares a gente vai ouvir manosfera, mas tem muito mais comumente falar sobre machosfera. A machosfera, gente, é qualquer espaço na internet onde existem grupos virtuais que compartilham de mensagens de cunho violento, de propagação de ódio contra as mulheres. Então, assim, grupos de mensagens é a machosfera. Canais em plataformas de vídeo que falam sobre a violência, né, que propagam violência, que falam de cunho misógino, é a machosfera. Enfim, todos os grupos virtuais organizados, eles podem ser considerados machosfera. Então, assim, a gente tem uma machosfera, às vezes, muito mais profunda, né, em espaços pouco verificados, né, como a gente tem um espaço machosfera muito forte no Discord, por exemplo. O Discord ele é um espaço muito forte. O YouTube, canais de YouTube são espaços considerados a machosfera. Perfis dentro do antigo Twitter são a machosfera. Enfim, assim, dentro do WhatsApp, dentro do Telegram. Então, todos esses espaços organizados de troca de informação, de disseminação de ódio, de disseminação de práticas misóginas, tudo isso é considerado a machosfera. E aí, né, falando sobre a rede social, né, é totalmente ligado na rede social que eu tinha me esquecido. As redes sociais são uma ferramenta de propagação e de organização da machosfera. É claro, igual eu repeti com relação à internet. A rede social, ela não é a grande vilã disso tudo, assim como a internet, mas como ela é moldada. Então, assim, se a gente tem CEOs, se a gente tem donos de big techs, né, que são essas grandes empresas de tecnologias transnacionais, que não cuidam de como que têm sido feitos conteúdos de canais, de perfis, eles promovem a machosfera, eles promovem a misoginia. Então, se a rede social ela é moldada para propagar os discursos de ódio, então ela está, assim, de fato, colaborando para que a machosfera se fortaleça. Então, assim, a gente precisa pensar em como que essas redes sociais, como que essas big techs devem sofrer sanções, devem sofrer punições se elas reforçam a machosfera, se elas não punem esses canais que falam sobre violência contra as mulheres, sendo de uma maneira sutil ou não, seja de cunho humorístico ou não, porque muito dessa radicalização, a porta de entrada é sobre canais de investimento, é sobre humor, é sobre academia. Então, assim, a gente tem que entender a responsabilização dos CEOs das redes sociais pela propagação da machosfera. Tá, então aí você está colocando muitas informações importantes aí. Então, primeiro, você está dizendo que existe uma porta de entrada que não é uma coisa que a pessoa já entra direto, não, vou me juntar a um grupo misógino. Ela entra num grupo de investimento, ela entra num grupo de humor, num grupo de academia, e é direcionada para esses grupos misóginos, certo? Exatamente.
E a segunda questão que você coloca é que existiria aí uma forma de intencionalidade, que essas redes elas estão deliberadamente promovendo esse tipo de conteúdo, quando você diz que tem que ser responsabilizado, ou seria algo que fazem sem querer? Não é exatamente assim. Claro que hoje, né, existem homens muito ressentidos que fazem essa busca de grupos misóginos diretamente na machosfera. Só que qual é o natural, digamos assim? É um processo de radicalização. Então, existem homens, né, principalmente meninos, e é muito importante a gente estar falando aqui na internet e num canal muito acessado. Meninos, na sua época de socialização, 14 em diante, ou até um pouco antes, é um processo de adaptação do corpo, principalmente os meninos, né? Eles estão entendendo como é que é o corpo, como é que é a voz, como é que é o processo de socialização. Muitos são tímidos, então muitos se encontram em espaços de jogos, por exemplo, em espaços que eles conseguem dialogar sobre essa dor que eles sentem, sobre esse não lugar que eles sentem, sobre esse ressentimento por não conseguirem socializar, principalmente por meninas, porque o mundo ele fala, né? O menino ele tem que seguir uma linha. Ele tem que socializar, ele pode ter os seus traços de violência, ele precisa ter uma namoradinha, porque se ele não tiver namoradinha, ele é viado, e ser viado é errado na sociedade, ele precisa ser o maioral do seu grupo. Então, quando ele não é isso, ele entra nesses grupos. Ele se isola muitas vezes pelos jogos, inclusive isso entra numa forma de porta de radicalização, e aí pode ser em canais de academia, isso pode ser no canal de humor, né? Às vezes ele tá um meme, muito conhecido o Pepe Frog, né? O Pepe Frog, ele se tornou um grande símbolo da radicalização. Os Groypers, né? Inclusive, tem muito se falado no Brasil sobre os Groypers. É um grupo da geração Z muito radicalizada nos Estados Unidos, que chegou aqui no Brasil, e é importante a gente falar, e é importante a gente tomar atenção dos nossos jovens, do que eles estão consumindo. E aí, o que acontece? Dentro do gamer, dentro dos jogos, dentro dos canais de humor, dentro dos canais de investimento, primeiro é sutil. Primeiro é sobre, olha, como que é engraçado isso aqui. Olha o Pepe Frog, olha esse meme que engraçado. Olha o investimento, como você pode investir o seu dinheiro. Olha essa academia, como você pode ficar mais másculo. Ou então aqui no jogo, olha esse jogo, como ele é interessante. E aí o processo é sutil. Esses grupos, né, eles vão apresentando a radicalização aos poucos. Então, na academia, olha, se você ficar mais forte, você vai conseguir ter a mulher que você quiser. Então, todas aquelas mulheres que te rejeitaram, você pode usar aquela mulher. E o canal de investimento, olha, você tem que ser rico. Você vai ter a mulher que você quiser e você vai usar essas mulheres, porque elas são interesseiras. Você tem que usar dessas mulheres. E aí, no canal de humor, olha, aí começa a fazer piada com mulher, piada misógina, piada racista, piada LGBT-fóbica. Então, assim, vai acontecendo um processo de radicalização. E aí, quanto muitos meninos ou muitos homens se veem, eles já estão rindo de piadas racistas, misóginas e LGBT-fóbicas. Os homens que investem, os meninos, né, jovens, que investem, já começam a ver que eles precisam, de fato, enriquecer, porque ali eles vão ser aceitos. E aí, nos jogos, eles começam a hostilizar as meninas que também jogam, eles começam a desenvolver comportamentos violentos. Então, assim, existem portas de radicalização para isso. E, olha, não é inocente dos grandes CEOs das Big Techs permitirem que isso aconteça. Ano passado, eu dei uma entrevista para um canal que era sobre uma pesquisa da Universidade de Dublin que provou que meninos jovens, eles criaram perfis de meninos jovens para provar que em menos de 15 minutos, canais de vídeo, plataformas de vídeo, sem o menor estímulo daquele pseudo jovem, né, aquele canal criado, sem o menor estímulo, eles recebiam o código. Isso na Universidade de Dublin. Então, assim, as plataformas de vídeo estão entregando, estimulados ou não, conteúdos misóginos para meninos jovens. Então, isso não é inocente. Então, eles estão monetizando a misoginia. Por isso que a gente chama de monetização da misoginia. Os coaches estão recebendo muito dinheiro para propagar o discurso misógino, cursos, o próprio conteúdo diretamente misógino, seja ele indiretamente também. Então, está acontecendo uma monetização e as plataformas têm consciência do que está acontecendo.
Perfeito, Bruna. Uma coisa que eu queria perguntar para você, quando a gente começa a pensar no porquê isso está acontecendo agora, ok, o crescimento das redes sociais é um fator, mas eu imagino que não dê para colocar só na conta das redes sociais, porque a gente está falando de um fenômeno muito, muito maior, né, da sociedade como um todo. Eu vejo muitas explicações, principalmente você vê o pessoal mais do campo marxista trazendo, porque a gente tem uma insatisfação com o capitalismo e daí isso acaba sendo utilizado, essa insatisfação acaba sendo voltada e usando as mulheres como um bode expiatório. Mas eu também vejo, e isso normalmente eu vejo de homens do campo marxista trazendo essa análise. Quando você vai ouvir as mulheres, inclusive as do campo marxista também, elas vão falar, olha, não é só isso. Calma lá, não dá para reduzir só uma insatisfação com o capitalismo na qual as mulheres viram bode expiatório, porque existe uma questão dos homens estarem perdendo a sua posição com os avanços femininos. Como é que é a sua visão com relação a isso? Olha, primeiramente, assim, eu, enquanto feminista e sim marxista também, é super importante a gente ter esse diálogo também com os homens. Assim, o feminismo que eu acredito, ele não é apenas e somente para as mulheres, até porque é sobre socialização, é sobre masculinidade. Então, é super importante a gente ter companheiros, né, que consigam dialogar conosco e que, principalmente, consigam desconstruir toda a sua misoginia, todo o seu machismo, né, porque, infelizmente, temos homens de esquerda, homens marxistas, que reproduzem o machismo, mas é importante fazer essa ótica, né? É importante perceber que eles tentem analisar a misoginia a partir do marxismo sobre a ótica deles. Entretanto, nós, mulheres, temos uma ótica muito mais aprofundada, principalmente pela vivência. Então, assim, agrega muito para a gente a perspectiva dos homens marxistas sobre essa questão, sobre a questão do capitalismo, e é sim importante, porque o capitalismo, né, ele suga a energia da classe trabalhadora, e ele tenta exaurir, ele tenta nos deixar exaustos para pensarmos sobre todas essas questões, todas essas categorias da sociedade. Entretanto, concordo, não é somente uma questão da mulher ser o bode expiatório, inclusive isso é muito pequeno. A mulher não é um mero bode expiatório em toda essa disputa da questão da misoginia e do capitalismo, né? As mulheres, elas estão num papel de protagonismo nessa questão da luta, não só, da luta de classes, principalmente. Então, não é somente a internet, mas é também sobre qual que é o espaço que as mulheres têm ocupado na sociedade. Então, quando as mulheres, né, não deixam, né? Quando elas estão no espaço privado, fazendo a economia do cuidado acontecer, girando a roda do capitalismo, porque o capitalismo ele existe, ele se fortalece, porque existe um trabalho invisibilizado que principalmente as mulheres promovem, né, que é o trabalho do cuidado. Então, o capitalismo ele se sustenta em cima disso, a mulher ela é naturalizada, né, muito para cuidar. Então, é esse cuidado que sustenta, né? Então, existe uma pesquisa muito antiga, né, que uma das primeiras descobertas, né, do homem, né, descobriram o fêmur cuidado de uma pessoa lá atrás da época dos primatas. Ou seja, se tem um fêmur que foi cicatrizado, é porque ele foi cuidado, e quer dizer que alguém cuidou. Então, o cuidado ele é secular. Então, a partir disso, o capitalismo foi se estruturando em cima do cuidado, em cima da exploração das mulheres. Então, quando as mulheres saem do espaço privado e vão para o espaço público, isso mexe com a masculinidade, principalmente. E é claro que existe um acúmulo, né? Como eu disse, as mulheres não deixaram completamente o espaço privado, porque os homens não dividem a tarefa doméstica. Então, a mulher ela tem um acúmulo de tarefa. Os homens continuam no espaço público, formulando, falando sobre o capitalismo, falando sobre diversas coisas, mas a mulher ela ocupa esse espaço, ela conquista parte desse espaço. E isso incomoda. Isso incomoda para o capitalismo, porque a economia do cuidado começa a ser questionada. Isso incomoda os homens, porque o espaço público não é somente deles mais. E isso incomoda toda a sociedade de certa forma. Então, isso não é somente sobre a tecnologia, né, sobre as redes sociais. Isso vem de muito tempo. Então, assim, o avanço dos direitos das mulheres, ele incomoda
muito a masculinidade, né? Por exemplo, o masculinismo, que é esse grupo ideológico de homens que odeiam mulheres, e quando a gente fala odeia mulheres, não necessariamente eles não se relacionam com mulheres, né? Eles também se relacionam com mulheres e veem as mulheres como objeto. O grupo de homens, né, lá atrás, na década de 70, ele não nasce como um ódio às mulheres. O Men Studies, né, como a gente vê lá atrás, ele nasce como um questionamento da masculinidade. Olha, as mulheres estão avançando com os direitos, então precisamos repensar o nosso espaço na sociedade, a nossa masculinidade. Só que aí vira uma outra coisa agora vira uma coisa misógina, agora vira uma coisa absurda. Mas, enfim, voltando, quando as mulheres começam a conquistar os seus direitos, desde o sufrágio universal, desde o direito ao trabalho, e aqui falando também sobre as mulheres brancas, que as mulheres pretas trabalham desde sempre, né? Então, pensando na lei do divórcio, enfim, em vários direitos conquistados, o capitalismo começa a se incomodar. Espera aí, a gente consegue mais mão de obra para ser explorada, mas a gente agora está começando a ver mulheres questionando todo esse espaço, mulheres questionando o direito, o dever de parir, por exemplo. As mulheres que têm útero, essas mulheres começam a ser questionadas. Espera aí, será que eu quero, de fato, colocar no mundo mais mão de obra? Então, assim, tudo isso é um questionamento para o capitalismo e isso enfraquece a masculinidade. Que agora o homem é questionado a dividir a tarefa da economia do cuidado. O homem divide espaço com as mulheres no mercado de trabalho, embora as mulheres sofram com a desigualdade salarial. Então, assim, a discussão sobre essa ofensiva da masculinidade, ela vai muito para além da tecnologia da internet, você tem toda a razão. Ela mexe na estrutura patriarcal, ela mexe na estrutura do capitalismo, ela mexe em toda a estrutura da sociedade. E isso é uma discussão muito complexa e muito profunda que a gente tem que normalizá-la, né? Então, só falar assim, não, a internet chegou e a misoginia aumentou, e aí é isso que a gente tem que conversar. Não, a gente tem que ir lá atrás, a gente tem que falar de luta de classe, a gente tem que falar da economia do cuidado, a gente tem que falar sobre a masculinidade, sobre o espaço público e privado. Enfim, assim, é algo muito mais complexo e muito mais profundo que ultrapassa a nossa rede social, por exemplo. Você falando da economia do cuidado, eu não vou lembrar o valor exato, mas eu lembro que teve recentemente um relatório da Oxfam que falava de quanto de trabalho não pago feito pelas mulheres que ficava na casa do trilhão de dólares aí ao redor do mundo, que é muito trabalho não pago que você vai saber qual que é a origem dessa citação, eu não sei, mas algum autor já falou que não é amor, é trabalho não pago, né? Sobre Silvia Federici, inclusive, muito marxista. Silvia Federici, bem lembrado, é o Caliban e a Bruxa. Isso, exatamente. Perfeito. Deu algum erro no seu áudio, tá com um chiadinho. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir, mas alguma coisa aconteceu no seu áudio, ficou meio chiado. Vou dar um pause aqui na gravação. A gente falou aí dessa questão do trabalho não pago, das redes sociais. Tudo isso me leva a pensar: tem gente lucrando com toda essa questão do ataque às mulheres? Olha, tem gente lucrando e muito, né? Assim, desde sempre, e a gente mencionou aqui a Silvia Federici, desde a Idade Média, mesmo antes, né, no pré-capitalismo, antes do capitalismo, já existia um lucro em cima das mulheres, né? Seja ele de uma maneira de troca de mercadoria, ou seja, no próprio corpo. Então, atualmente, hoje, com as redes sociais, o lucro ele é muito mais visível. Então, a gente tem, por exemplo, né, canais de YouTube que vendem cursos sobre masculinidade, mulheres, e é importante dizer que existem mulheres que fomentam a misoginia, existem mulheres, né, que se veem como Red Pill, e eu acho isso um absurdo, porque o movimento Red Pill é um movimento de ódio às mulheres. E tem mulheres que colocam Red Pill no nome artístico, digamos assim, né? Então, assim, é o rato torcendo pela ratoeira, né? Não, é aquele meme, né, do rato, do caranguejo caindo no óleo quente, tipo assim, e aí se fritando. Então, assim, é algo muito absurdo. Então, existe até um podcast, né, o assunto que eu concedi lá atrás, em 2023, que era
a misoginia como um lucro. Então, existe um lucro muito grande, né? Eu diria que o capitalismo é um grande guarda-chuva, e aí existem várias coisas embaixo que o capitalismo consegue manejar para conseguir trazer o lucro para si. Então, para além da economia do cuidado, né, que a gente está falando aqui lucra trilhões ao ano, e o capitalismo ele tem a roda, né, da sua manutenção, gira em torno da economia do cuidado. A gente tem cursos, a gente tem a monetização das plataformas de vídeo, e isso, para mim, é um absurdo, porque, até hoje, o Estado não monitora os canais de vídeo e não provoca sanções, não tira do ar canais que nitidamente falam de propagação de violência contra as mulheres, assim, sabe? O que acontece? E racismo, LGBTfobia, várias coisas, assim. A gente tem que esperar o Felca falar de pedofilia para a gente se comover. Nossa, meu Deus, a pedofilia existe, sabe? A gente tem que esperar uma mulher ser arrastada por quilômetros num carro, a gente tem que esperar o grande propagador do movimento Red Pill no Brasil agredir uma mulher para a gente ficar assustado. E é interessante, né, como entre aspas, digamos assim, como que de tempos em tempos está acontecendo. 2023, dá o boom do Calvo do Campari, meu Deus, a misoginia existe. Depois passa um tempo, meu Deus, a misoginia existe. Agora, de novo, meu Deus, a misoginia existe. Então, assim, isso vai acontecer de tempos em tempos. E aí, durante todo esse tempo, descobrimos, nossa, como eles lucram. Meu Deus, olha como é que a misoginia lucra. Sabe? A gente vai continuar a colocar com essa venda nos olhos de que a misoginia tem lucrado muito com isso. Então, existe um enriquecimento. E eu vou dizer mais do que isso. Como eu disse, né, as mulheres têm propagado e têm conseguido também lucrar com isso. Muito menos, claro, né, porque os homens eles conseguem ter muito mais lucro com isso. E a misoginia como lucro não é somente algo nítido, né? O curso, a fala, o discurso de ódio, a monetização, são os próprios filtros de rede social, por exemplo. Como a mulher quer se ver? Ela coloca o filtro. Já tive várias notícias, né? A mulher chega com um filtro no cirurgião e fala, eu quero ficar desse jeito. Então, assim, vários mecanismos das mulheres entrarem nos padrões de beleza. Isso tudo é monetização da misoginia, porque a mulher, no seu âmbito, na sua forma natural, ela não é aceita na sociedade. Então, ela tem que se adaptar para conseguir ser aceita. Isso também é misoginia, isso também é ódio contra as mulheres. As nossas meninas, né, parece que a onda da anorexia voltou, né? A onda do padrão de magreza, ele voltou. E isso também é sobre misoginia. É sobre a forma como as mulheres têm que se enquadrar num padrão, que o padrão não existe, né? Então, assim, tem se lucrando cada vez mais, e eu arrisco a dizer que é por isso que a misoginia não é punida como deveria, porque ela dá lucro. E a gente vive numa sociedade capitalista. Então, se a gente tira esse lucro, para onde que vai a captação desse recurso? Então, eu arrisco a dizer que é por isso que a misoginia está aí e muitas pessoas fecham os olhos e se sentem surpresas quando acontece essa sequência de misoginia. Porque o dinheiro, ele não entra se a gente punir. Então, o que a gente vai fazer, né? Nossa, eu adorei, adorei a sua fala agora. Eu admito que quando eu fiz a pergunta do lucro, eu estava pensando no lucro das redes sociais. Você pegou e trouxe isso para... muito mais do que isso, né? Eu nem tinha pensado aqui na questão da cirurgia estética e tal, mas faz todo sentido. Mas vamos lá. A gente falando aqui, você falou já várias vezes sobre a importância da regulação, da sanção às redes sociais, e isso acaba batendo num discurso que a gente vê muito por parte da extrema-direita, que é a ideia da liberdade de expressão, quando você fala também de como o humor é utilizado como ferramenta de radicalização, também qualquer tipo de sugestão de que, olha, talvez a gente não devesse fazer esse tipo de humor, já cai na ideia, meu Deus, estão censurando, e bota a imagem lá do Léo Lins com a fita na boca. E acaba sendo uma questão que a gente vê que vai além também da própria questão da misoginia, e eu já começo a puxar para o meu lado e lembrar da pandemia, de como o discurso anti-vacina, o discurso negacionista climático também acaba sempre batendo nessa questão da liberdade de expressão. Você vê alguma forma que a gente possa
tocar nesse assunto e avançar com essas pautas que não acabe dando de cara com essa parede da defesa da liberdade de expressão irrestrita? Olha, primeiro que, né, eles maldosamente utilizam dessa, é a minha liberdade de expressão, ao pé da letra, né? Porque a liberdade de expressão é como se pudesse falar tudo. E assim, liberdade de expressão até quando você não vai ferir nenhum direito. E aí é isso que eles não entendem, porque a extrema-direita, ela é racista, ela é misógina, e ela naturaliza todas essas categorias de violência. Não que a esquerda não seja, não que homens de esquerda não propaguem a violência, e isso é uma discussão muito profunda que a gente tem que fazer, né? Porque é algo muito doloroso para mulheres feministas sofrerem violência de companheiros que estão no espectro da esquerda. Mas, enfim, acho que isso é uma outra discussão que a gente pode fazer, e também uma discussão muito cuidadosa para a gente também não cair no discurso da extrema-direita. Mas, enfim, falando da extrema-direita, é algo é uma linha muito tênue, assim, sabe? Falar da liberdade de expressão e não cair nessa lógica da extrema-direita, assim. Então, eu fico pensando como que... e eles ganham o discurso nisso, né? Porque eles chegam num ponto, mas eu não posso falar a minha opinião, vocês estão censurando, vocês não permitem, vocês falam tanto de liberdade, tanto de direitos humanos, e quando eu vou falar a minha opinião, eu não posso propagar minha opinião. Só que é isso, a liberdade de expressão deles é violação de direitos humanos, né? É racismo, é misoginia, é LGBTfobia, são vários tipos de violências propagadas, né? Então, é algo que a gente tem que... E é isso, né? A extrema-direita ela tem uma chancela das redes sociais, pelo que a gente está falando aqui, e que eles podem falar tudo e não serão punidos por isso. E nós, assim, né? Eu falo nós, porque eu digo da esquerda, da centro-esquerda, enfim, do campo progressista, a gente perde um pouco disso porque a gente não se sujeita a esse tipo de liberdade de expressão. A gente vai respeitar a linha dos direitos humanos, a gente vai respeitar, de fato, a liberdade de expressão, e é um desafio muito grande a gente disputar corações e mentes das pessoas que têm visto como a extrema-direita fala e como nós falamos. Então, assim, é um desafio muito grande. Assim, eu acho que eu não tenho a resposta de como lidar com essa disputa de liberdade de expressão que eles fazem, porque eles ganham, né? Eles pegam a emoção, e é algo muito interessante, eu acho muito sagaz da extrema-direita, como eles conseguem pegar a emoção da pessoa. Eles captam o ressentimento, eles captam a emoção, e eles colocam o papel de tipo, poxa, mas não estão deixando você falar. Olha, você, trabalhador, que sofre o dia inteiro para trabalhar, que pega ônibus lotado. Olha como que a esquerda está fazendo um ato e está parando o seu ônibus que você está indo embora. Sabe? Olha como que... Sabe? Tipo assim, eles conseguem captar formas, às vezes, sutis ou formas, talvez, não sutis, de burlar essa questão da liberdade de expressão. E aí, quando você vai ver, as pessoas estão achando um absurdo eu não poder falar sobre racismo reverso, por exemplo. Tipo assim, não, mas isso também é racismo. Você está coibindo a minha liberdade de expressão de falar que racismo reverso existe, assim, sabe? Enfim, assim, é uma linha muito tênue. Assim, eu acho que a gente tem que criar mecanismos de conseguir burlar e conseguir cooptar também pessoas para entenderem que a forma como a extrema-direita lida com a liberdade de expressão, ela é criminosa. E eu acho que ainda a gente não conseguiu. Eu acho que ainda a gente está perdendo de uma maneira um pouco desvantajosa, assim. Enfim, assim, não sei como que seria esse desafio. É algo que a gente tem que pensar. Mas eu acho que o monte disso tudo é falar, não vamos nos sujeitar à forma como a extrema-direita lida com a estratégia de comunicação de liberdade de expressão. Não dá. A gente tem que pensar outras formas de bater de frente, de disputar corações e mentes, de tentar dialogar. Não dá para dialogar como antes. Não dá para sentar numa praça e abrir uma cartilha de 5 páginas e tentar dialogar com o trabalhador. Mas também não dá para disparar notícia falsa e levar ao fim e ao cabo o que é uma liberdade de expressão, sabe? A gente tem que articular formas de disputar a internet, enfim, disputar discursos, disputar categorias, enfim, não sei como que seria. Ok, encaminhando para o final, Bruna, que eu sei que você tem horário, eu dei uma olhada bem por cima, não vou dizer que eu li, porque eu não tive tempo de ler, mas eu fiquei interessado, eu dei uma olhada bem por cima da tua tese, e vi que você faz toda uma ligação
dessa questão do movimento masculinista com a eleição do Bolsonaro em 2018, certo? E isso acaba trazendo aí à baila uma discussão que, para mim, parece bem interessante para o nosso público, que é formado majoritariamente por homens. A gente está tendo um aumento do nosso público feminino no último ano, mas ainda é formado majoritariamente por homens, que talvez possa interessar a mais a eles, que é a questão de, opa, então esse discurso masculinista ele não vai afetar só as mulheres, ele pode acabar atingindo os homens também por meios indiretos, aí, como, por exemplo, através da eleição de um cara de extrema-direita como Bolsonaro. Como é que funciona essa ligação? Como que esse discurso masculinista pode acabar indo para além da opressão das mulheres? Olha, foi uma pesquisa muito interessante, assim, porque o início era eu com a minha orientadora, Alessandra Chachan, inclusive uma grande orientadora. Ela falou assim, olha, Bruna, a gente está aqui com alguns blogs antigos que não necessariamente ainda são alimentados, que falam sobre violência contra as mulheres, que propagam discurso de ódio. A gente tem a Lola Aronovitch, que é uma professora da Federal do Ceará, que é perseguida. A gente começou a montar um quebra-cabeça. Maravilhosa, Lola, aliás. Muito maravilhosa. E, inclusive, muito gentil comigo. Eu a entrevistei na tese, entrevistei ela, entrevistei outras mulheres super interessantes. A Lola ela me forneceu um material incrível da época do Orkut, fotos, enfim, assim, ela foi muito gentil comigo, inclusive sou muito grata a ela. E aí eu comecei a montar um quebra-cabeça. Onde é que estavam esses homens misóginos? Qual era o pensamento ideológico deles? Porque às vezes poderia ser homens que não estavam ligados à política. E eu comecei a perceber que eu precisava não somente entrevistar mulheres que eram atacadas, porque eu fui orientada a não entrar em grupos misóginos, porque são meninos e homens com alta habilidade da internet, poderiam identificar meu IP. Então, assim, Bruna, se proteja, a gente não tem habilidade tecnológica para conseguir se munir disso, então vamos entrevistar algumas mulheres e vamos ver o que a gente pode fazer. E aí me faltava perceber o que aqueles homens estavam falando. Eu precisava entender, eu não podia afirmar que eles eram bolsonaristas. Eu precisava de ter munição para isso. E aí eu entrei, eu consegui observar grupos no Telegram. Que aí eu consegui pensar assim, algumas palavras-chave para conseguir pesquisar. Então, eram algumas palavras-chave ligadas ao masculinismo. E eu consegui chegar em alguns grupos no Telegram, e eles não me identificaram. O que eles falavam? E aí eu fiz essa pesquisa em 2021, mas o histórico desses grupos estavam lá presentes. Então, eu comecei a perceber que todos, absolutamente todos, de todos os grupos, eram bolsonaristas. Todos eles votaram no Bolsonaro. E muitos deles, e teve um que confirmou, eu voto no Bolsonaro porque ele é ligado ao neonazismo, ele não gosta de gente negra, e ele também tem uma questão, ele também não gosta de mulheres. Embora infelizmente, ele tenha colocado mulheres no governo. Ele tenha colocado conservadias no governo. As mulheres da extrema-direita... Existem graus de misoginia dentro desses grupos, e o grau máximo são homens que odeiam mulheres a ponto de não se relacionar e chamar mulheres da extrema-direita de conservadia. Então, Damares, Michele, Sarah Winter... todas essas mulheres são conservadias para alguns homens, tanto que, há menos de um mês, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, discutiram com a Ana Campagnolo por conta da disputa da vaga do Senado em Santa Catarina, porque eles decidiram que o Carlos seria o próximo candidato, eles chamaram o Campagnolo de conservadia. Então, assim, é o vocabulário masculinista. Então, assim, é totalmente ligado. E eu comecei a pensar, a montar esse quebra-cabeça e cheguei num lugar que eu não imaginei que eu ia chegar. E, de fato, grupos misóginos masculinistas estão diretamente ligados ao bolsonarismo, à extrema-direita e mais, ao neonazismo. Então, existe toda essa ligação. Então, eu entrevistei também, infelizmente ela faleceu, a antropóloga Adriana Dias. Quando eu a entrevistei, a Lola falou, Bruna, a Lola e a Rosana Pinheiro Machado, Bruna, você precisa ouvir a Adriana Dias, porque ela foi a mulher que descobriu
a carta do Bolsonaro, que ele dedicava o mandato dele de deputado federal a grupos neonazistas no Brasil. Então, a gente precisa entender a relação da misoginia com o neonazismo. E ela me falou, Bruna, todo neonazista, ele é misógino. E todo misógino, ele está num grau de radicalização que ele vai chegar ao neonazismo. Então, eu cheguei num lugar que eu não imaginava que fosse chegar. Então, hoje, né, assim, eu defendi minha tese em 2023 e até então, cada vez mais se comprova a relação dos grupos masculinistas com o bolsonarismo, com a extrema-direita no Brasil e no mundo. Porque a alt-right nos Estados Unidos, os goites, né, que é esse grupo misógino da geração Z, todos eles são ligados à extrema-direita. Até o Trump tem medo desse, que é o Nick Fuentes, que é o grande percussor dos goites. Então, assim, então existe uma articulação da extrema-direita. Todo, então, grupo misógino, todo cara, ele está ligado ao grupo masculinista? Não necessariamente eles são organizados, mas eles consomem o discurso misógino masculinista, seja pelo movimento Red Pill, e eu sou da época que o movimento Red Pill nem era um movimento, era só uma palavra do vocabulário Red Pill. Então, em 2022, 2023, começou a virar o movimento Red Pill, e aí hoje é o que é. Mas, enfim, o contexto da minha tese, ele me levou a lugares que eu fiquei absurdada, assim. Inclusive, a minha tese ela precisa virar um livro, porque lá em 2023, pouquíssimo se falava sobre isso. E eu ainda estou em vias de editar a minha tese para se tornar um livro, porque ali está a raiz das coisas, sabe? Ali está a raiz do que estava acontecendo. Então, sim, assim, é uma relação completamente direta da extrema-direita, do bolsonarismo, que hoje não precisa do Bolsonaro para continuar. Então, o bolsonarismo está em busca de uma nova persona, e esses homens estão em busca de uma nova persona. Então, existe uma disputa. Então, aí a gente entra numa discussão política. Michele vai conseguir ser essa pessoa? Eu duvido. Até porque a briga dentro da família já está acontecendo, né? Para ela não ser a representante do bolsonarismo dentro do Brasil. Enfim, assim, então, é uma discussão muito aprofundada que eu realmente gosto de fazer, porque ela fala sobre a política do nosso país, ela fala sobre misoginia, ela fala sobre os rumos do nosso país e ela fala sobre a crescente da misoginia. Então, é algo que realmente me fascina falar, não no bom sentido, mas me fascina porque isso a gente começa a entender a estrutura política e social do nosso país. Agora você falou uma coisa que me deixou bastante curiosa, que você falou, a Michele não vai conseguir ser essa persona. Eu tenho essa impressão também, mas eu fiquei surpresa com a força que a Michele tem demonstrado dentro do bolsonarismo. Por exemplo, ela comprou briga já com o Bolsonaro, com os filhos dele, com o Valdemar da Costa Neto, e até agora ela tem demonstrado vitórias, tanto em Santa Catarina quanto agora no Ceará, conseguir chutar o Ciro Gomes para... O simples fato da gente estar falando de aliança Ciro Gomes-Bolsonaro já é uma coisa maluca. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Mas conseguiu chutar o Ciro Gomes para fora e até o momento ela tem demonstrado uma força que eu admito que eu fiquei surpresa. Você acredita que, apesar de toda essa força política, ela não consegue se posicionar dentro do campo bolsonarista? Olha, ela tem conseguido um espaço muito interessante. Inclusive, venhamos e convenhamos, não tem pessoa mais feliz do que ela do que ver o Bolsonaro preso, né, gente? Vamos combinar que nem lá ela estava, assim, mais feliz do que ela, ninguém. Mas, enfim. E aí isso é muito externado, inclusive, pelos filhos, né? Os filhos, pelo que eu ouço dizer, eles estão revoltadíssimos, porque ela está só rodando o país, fazendo o capital político dela se fortalecer, tentando ocupar esse lugar. Ela consegue um espaço porque a extrema-direita ainda precisa das mulheres na política, seja para cooptar mais mulheres, seja para conseguir recurso, e seja para mostrar, olha, a gente também tem mulheres. Né? Tipo assim, eu acho que existe esse cenário, ela sabe disso e aproveita disso, e ela é muito esperta, mas eu acho que, como persona do bolsonarismo, candidata a presidente, eu posso estar completamente enganada, o jogo pode virar de uma maneira absurda, eu não coloco em xeque, não garanto que ela não vai ser candidata, mas como presidenta, candidata a presidenta, eu acho muito difícil, porque o bolsonarismo ele é extremamente misógino. Mas como candidata a senadora, como algum outro espaço, ela consegue.
Então, assim, eu vou dar um exemplo. A Sarah Winter, há um tempo atrás, ela era a grande persona da extrema-direita. Ela era a grande liderança. E ninguém imaginava que ela morreria politicamente. Onde está a Sarah Winter hoje? Eu não sei onde é que ela está. Então, assim, ela foi morta politicamente pelo bolsonarismo. Né? Então, assim, qual que é o nome da deputada que está lá na Itália, que agora todo mundo já esqueceu? Carla Zambelli. Carla Zambelli. Ela era a grande defensora do bolsonarismo e o Bolsonaro chutou a Carla Zambelli no mínimo cenário de que ela poderia manchar o nome do bolsonarismo. Então, assim... A gente pode falar da Joyce Hasselman também? Gente, claro, por favor. Joyce Hasselman, gente, olha o que aconteceu com ela, sabe? Enfim, assim, ela, né, foi a Manuela Dávila que a entrevistou junto com a Cátia Abreu, enfim. Ela reconhece a violência que o bolsonarismo cometeu com ela. Então, assim, mulheres da extrema-direita chegam no topo, ou quase no topo, e aí elas são sugadas pela extrema-direita e depois elas são chutadas. Então, assim, pode ser que isso não aconteça com a Michelle, porque a Michelle é muito esperta. Que mulher esperta. Ela está usando... Ela construiu uma trajetória para chegar onde chegou. Então, ela está ocupando o espaço dela. Pode ser que ela consiga um espaço muito importante. Pode ser que ela consiga uma polarização dentro do PL, que ela conseguiu, né, paralisar as negociações no PL do Ceará. Só que, assim, não acho que ela saia como candidata à presidência, porque o candidato à presidência é o ápice da representação do bolsonarismo. Pode ser que ela venha de senadora, mas, assim, eu acho que o jogo está sendo montado. Agora ela está ganhando. Agora ela está conseguindo fazer com que os filhos do Bolsonaro fiquem pianinhos. Ontem ela lançou até uma nota, né, no Instagram dela, falando que ela respeita a opinião dos enteados, mas a opinião dela é outra. Enfim, assim, eu acho que a gente tem que observar esse jogo sendo montado. Agora ela está ganhando, mas eu não sei se ela consegue chegar até o final. Assim. A categoria... Ela ser mulher, uma mulher de extrema-direita, está conseguindo espaço. E dentro da extrema-direita, as mulheres têm se identificado com ela, que ela está enfrentando os homens dentro do PL. Que coisa mais louca, né? Ela enfrentando os homens dentro do PL, sendo esses homens os grandes arquitetos da extrema-direita e misóginos. Então, assim, é um amontoado aí que a gente vai se ver tomar algum tipo de forma. Perfeito. Olha, Bruna, se deixassem, eu ficava conversando com você mais 1 hora aqui. Eu tinha até mais coisa para perguntar, mas eu sei que você tem tempo. Então, você tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não perguntei? Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite. Espero que essa nossa conversa seja útil para que principalmente os homens reflitam sobre o seu papel na sociedade, sobre o que ele tem reproduzido na sociedade. É importante observar o que tem chegado para ele, quais são os conteúdos que têm sido entregues para vocês, homens. Eu acho que é importante esse espaço aqui para a gente conseguir refletir, para a gente conseguir levar para além da internet o espaço físico, né? Uma coisa que eu tenho questionado: quantos homens a gente viu se pronunciar nas suas redes sociais sobre tudo que está acontecendo? Isso é muito sintomático. Homens de esquerda, inclusive. Homens progressistas. Então, é algo que a gente tem que observar, a gente tem que refletir, a gente tem que questionar e levar isso para o mundo físico. Assim. Então, algo... A minha mensagem é muito mais de reflexão e de prática. Sair da teoria e ir para a prática do que a gente tem vivenciado e utilizar você homem. Você tem a ferramenta na mão. Você é um homem. O homem ele tem muito mais privilégios, né, diante do patriarcado, diante da misoginia. Então, utilizar o seu privilégio para estar em espaços de reflexão e colocar a sua opinião e emitir a sua opinião sobre o combate à violência contra as mulheres, principalmente. Então, assim, é mais uma mensagem e, principalmente, agradecer. A gente pode marcar em outro momento para a gente fazer um outro momento de conversa. Fico completamente à disposição. Eu acho que tem vai acontecer. Se você está se dispondo, isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Para a gente conseguir aprofundar tanto na política quanto na questão da misoginia. Infelizmente, eu vou dizer, outros eventos acontecerão de misoginia, de violência contra as mulheres, porque o Estado não está disposto a fazer esse enfrentamento, porque, como a gente disse, é lucrativa a misoginia, e o Estado e o capitalismo não está a fim de perder esse dinheiro. Então, enquanto esse dinheiro continua entrando para a misoginia, a gente vai ficar aqui
fazendo esse embate, fazendo esse enfrentamento, até com que um dia a gente consiga falar, poxa, agora a gente conseguiu o início da que a misoginia sofre algum tipo de prejuízo, porque até agora ela está lucrando. Né? Perfeito. Agradeço muito a sua disponibilidade, Bruna, adorei a conversa, de verdade, não é jogo de cena, eu realmente gostei muito da conversa. E vou deixar aqui, ó, vamos voltar a conversar no futuro. Muito obrigada, vou colocar você nos bastidores para fazer o encerramento aqui do programa. Então, pessoal que está assistindo, agradeço muito vocês terem acompanhado essa conversa e peço para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam e também sugestões para novas entrevistas e novos temas para a gente tratar aqui nesse programa. Muito obrigada, tchau, tchau.